E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Ray Lopes, professor de artes, e nós vamos para mais uma videoaula, hoje falando sobre iluminação e a trilha sonora dentro de um espetáculo teatral. Nas aulas anteriores, nós falamos sobre figurino e cenário, e a gente lembra que figurinos e cenários de uma peça teatral, eles formam um conjunto com a iluminação e a trilha sonora. Esses elementos, esses 4 elementos, eles são pensados e criados de maneira integrada, ou seja, juntas, um depende do outro, ou seja, eles são criados de forma colaborativa. Todos os profissionais que estão envolvidos dentro de um espetáculo teatral, ou seja, eles fazem parte da mesma história, eles ajudam a contar a mesma história, então um profissional desse acaba ajudando o outro para que o espetáculo seja montado definitivamente. Então nós temos aí a colaboração do figurinista, do cenógrafo, do iluminador e do sonoplasta. São os 4 profissionais então que trabalham junto com o diretor e com os atores na produção de um espetáculo teatral. Bom, a iluminação em torno de todo o espetáculo deixa o espetáculo mais visível para a plateia, né? E ela tem a função de criar efeitos, de realçar elementos específicos, de chamar a atenção para uma determinada cena, né? O responsável, como nós já falamos, pela iluminação de um espetáculo teatral é o iluminador, né? Ele vai projetar quais são as maneiras, quais são os pontos que vão receber iluminação mais escura ou iluminação mais clara, aonde as luzes vão estar focando, ou seja, o conjunto de luzes aonde vão direcionar para que cena, para que ator vai estar sendo focada aquela iluminação. Ele vai definir as cores que vão ser utilizadas, e aí dentro do jogo de iluminação a gente sabe que tem várias cores que podem ser utilizadas dentro de um jogo de iluminação. Ele vai decidir então as cores, ele vai decidir aonde os focos vão ser direcionados, ou seja, todo o trabalho de iluminação de um espetáculo teatral é responsabilidade então do iluminador, de acordo com aquilo que ele quer das cores, da intensidade, de acordo com os sentidos que deseja criar, ele vai então identificar os pontos e cores que vai utilizar dentro da iluminação. No espetáculo Adolescer, que nós já falamos nas aulas anteriores bastante sobre o espetáculo Adolescer, a iluminação ela incide diretamente sobre os atores, ou seja, em vez de estar iluminando todo o espaço de maneira uniforme, ele vai, ou seja, igual, todo o palco no caso, ele vai estar direcionando um foco de luz específico sobre o ator, ou seja, o cenário ele não vai ficar tão visível durante essa apresentação, porque ele vai dar um foco maior, a iluminação ela vai focar nos atores. Quando isso existe para deixar mais em penumbra o cenário da apresentação, para dar destaque ao ator, em vez de dar destaque ao conjunto da obra. Então, nessa iluminação, neste foco de iluminação, ela vai dar destaque exclusivamente ao ator que está contracenando. Isso acontece quando tem muitos atores em cena e eles querem chamar a atenção para o ator que está falando, aquele que está com o domínio da fala naquela hora. Então, despeja o feixe de luz no ator e ali vai focar para que a plateia direcione os seus olhares, a sua atenção especificamente para aquele ator que a iluminação está indicando. Se vocês observarem aí na página 28 do livro de vocês vão ter aí a imagem do espetáculo Adolescer. A gente vai ver aí focos de luz que acabam incidindo diretamente sobre os atores e que acaba reforçando com isso a narrativa de toda a história. Então a gente tem 2 imagens aí e a gente vai mostrar aqui no ladinho aqui, observa as mesmas imagens aí, a gente vai ver os focos aí também de luz direcionado para os atores. Então esse jogo de iluminação ele vai contribuir para o enriquecimento da apresentação. Bom, e a música? Os efeitos sonoros, né, que fazem parte de toda a narrativa de uma peça teatral, né, elas compõem o que nós chamamos de trilha sonora. E aí quando a gente fala de efeitos sonoros, não quer dizer que só músicas faz parte do efeito sonoro. O barulho de um trovão, a buzina de um carro, a campainha de uma casa, de uma porta tocando. Então tudo isso são efeitos sonoros, que é responsabilidade do sonoplasta. Então o sonoplasta não é responsável apenas, dentro de um espetáculo teatral, de colocar ali um fundo musical triste, ou alegre, ou de suspense durante uma apresentação, não. Todos os efeitos sonoros, toda a audição, tirando a fala dos atores e até as falas dos atores, porque tem espetáculos teatral que os atores eles não falam ao vivo, eles dublam a voz, eles gravam a voz antes e depois só fazem a dublagem durante a apresentação. Nesse caso aí, até mesmo a fala dos atores
que vão estar sendo acompanhadas durante todo o espetáculo, vai ser responsabilidade do sonoplasta. Mas são poucas as apresentações que a gente tem espetáculo dublado, no caso. Uma das maiores apresentações que a gente tem, teatral, que utiliza essa faceta da dublagem, devido à apresentação ser feita em um espaço aberto, então a voz dos atores não tem como ecoar, não tem como ter eco, não tem como se propagar por todo o espaço, é aquela apresentação A Paixão de Cristo, feito em Jerusalém, em Pernambuco, que é feito todo ano com milhares de pessoas que vão de todo o Brasil assistir esse espetáculo teatral. E nesse espetáculo aí há uma necessidade de você fazer as falas todas dubladas, porque o público é muito grande, o espaço é imenso, então não tem como a voz dos atores conseguir se propagar em todo o espaço. Então nesse caso aí, a fala dos atores lá da Paixão de Cristo em Jerusalém, aqui em Pernambuco, é função do sonoplasta. Mas no comum, as apresentações teatrais elas são feitas ao vivo, elas não têm gravação de fala antes, em sua maioria. Então o sonoplasta ele vai ser encarregado de quê? Do fundo musical, que vai acompanhar a apresentação, mas ele vai ser encarregado também de barulho de porta abrindo, de tiro, vamos supor que no espetáculo tem um tiro, batida de porta, toque de campainha, toque de telefone, barulho de toque de telefone, tudo isso é responsabilidade do sonoplasta, ou seja, toda a trilha sonora, todos os efeitos sonoros que vão aparecer durante toda a apresentação é de responsabilidade então do sonoplasta. Aí juntos, a iluminação e a trilha sonora, eles vão ajudar a criar a atmosfera desejada de cada cena. Observe que quando a gente está assistindo um filme de suspense, por exemplo, isso vai acontecer tanto no filme, quanto numa novela, quanto numa série, quanto num espetáculo teatral. Quando a gente está assistindo uma cena de suspense, observe que vem sempre aquela musiquinha que nos deixa com medo na hora de que vai acontecer alguma coisa. E às vezes até não vai acontecer nada, principalmente em filme, a gente vê muito isso. Não vai acontecer nada, mas vem aquela cena de suspense como se fosse acontecer e a gente já vai se preparando para um susto, não é isso? A gente já vai se preparando. Então a música, ela lhe ajuda a você, de certa forma, entrar dentro da história. Então a sonoplastia ela é fundamental dentro de um espetáculo teatral, porque ela vai ajudar a construir essa atmosfera em que o espetáculo está sendo montado. Então a música ela vai lhe deixar se envolver durante a apresentação, vai ajudar os atores a se envolver e vai ajudar a plateia a se envolver também durante esse espetáculo. Então a luz e som elas vão estar envolvendo todos os espectadores, né? Podem provocar emoções, como eu acabei de falar, de medo, de angústia, de raiva, de amor, de carinho, de alegria, né? Tudo isso pode ser provocado a partir da iluminação e a partir também da sonoplastia, né? Da trilha sonora desse espetáculo teatral. Bom, em Adolescer, a trilha sonora ela é composta de vários tipos de músicas, como rock and roll, funk, pop, ou seja, a direção, junto com o sonoplasta, junto com os iluminadores, eles tentam buscar um mundo jovem, já que Adolescer, como a gente já comentou anteriormente, Adolescer é um espetáculo teatral voltado para os jovens, né? É a mudança, é a passagem da fase de criança para a adolescência. Então ela conta toda essa transição da fase infantil para a fase de adolescência. Então ele tenta mostrar músicas durante o espetáculo teatral que são voltadas geralmente para essa transição, para essa passagem, para esse mundo mais jovem, para essas músicas que são curtidas mais pela juventude atual. Bom, já deu para entender um pouquinho aí então sobre a importância da iluminação e a importância também da sonoplastia dentro do espetáculo teatral. Bom, para finalizar nossa aula de hoje, eu vou deixar 2 vídeos aí para que vocês possam observar tanto o efeito da iluminação nesses espetáculos, como também a presença da sonoplastia, né, a trilha sonora desses espetáculos. Por hoje é só, até a nossa próxima aula e bons estudos. Não esqueçam de realizar a atividade proposta para vocês de hoje, tá ok? Um abraço no coração, até a nossa próxima aula.